Olá, servidoras e servidores de Biguaçu e população em geral. Estamos dando início a uma série de entrevistas com os candidatos ao cargo de prefeito aqui da cidade, para as eleições municipais desse ano de 2024. Historicamente, o Sintramub tem feito mediações com os candidatos, visando conhecer melhor as propostas relacionadas aos servidores. E desta vez, adotamos o formato de entrevistas gravadas individualmente com cada candidato. As regras da entrevista foram previamente acordadas com as assessorias das campanhas e ela será feita com 10 perguntas. O candidato terá 1 minuto e meio para responder cada pergunta e, ao final da entrevista, terá mais 1 minuto e meio para fazer suas considerações finais. De acordo com a ordem previamente sorteada com as assessorias, o primeiro candidato a ser entrevistado será o Salmir da Silva, do MDB, e a entrevista será mediada pela jornalista Silvia Medeiros. Olá, servidores e servidoras de Biguaçu. Iniciamos a nossa rodada de perguntas com os candidatos a prefeito da nossa cidade. As regras já foram apresentadas pelo sindicato, serão 10 perguntas com 1 minuto e meio para as respostas. O tempo começa a contar a partir do início da resposta. Conversamos agora com o candidato Salmir e a nossa primeira pergunta é sobre a representação do Sintramub. O Sintramub, sindicato com mais de 30 anos de existência, é o legítimo representante dos trabalhadores e trabalhadoras no serviço público municipal de Biguaçu. A existência dos sindicatos, a obrigatoriedade de negociação coletiva, o direito à participação das atividades sindicais e o direito à greve são constitucionais. Além disso, o Sintramub é afiliado à Central Única dos Trabalhadores, a CUT, que se posiciona firmemente contra práticas antissindicais. Por fim, cabe lembrar a importância do permanente avanço dos direitos por meio das negociações coletivas, um direito garantido no Brasil, que é signatário de tratados internacionais sobre o direito dos trabalhadores. Agora a pergunta. Caso eleito, como você pretende conduzir a relação com o Sintramub, principalmente ao respeito dos direitos de negociação coletiva e a participação dos trabalhadores nas atividades sindicais? Você reconhece e permanecerá reconhecendo o Sintramub como única entidade representante dos trabalhadores no serviço público municipal? Você terá o compromisso de ampliar os direitos e valorizar os servidores públicos em sua gestão? Olá, Silvia. Em seu nome, eu gostaria de cumprimentar a todos os servidores e servidoras do município de Biguaçu. Parabenizar o Sintramub pela participação que tem tido, né, na representatividade e na defesa dos servidores e servidoras do município. Dizer que durante todo esse período, né, como prefeito e também como vice-prefeito Alexandre, a gente sempre teve um relacionamento cordial e amistoso com o Sintramub, e aí já fica também o nosso agradecimento. Parabenizar também a Sintramub por ter analisado as propostas de todos os candidatos, dado as oportunidades iguais para que os candidatos pudessem estar aqui nesse momento, apresentando e falando sobre as suas condições de continuidade de trabalho ou, né, daquilo que pretendem promover com relação ao Sintramub. Como já dito, a gente sempre trabalhou com a parceria com o Sintramub. Defendemos sim que o Sintramub continue sendo o único sindicato a representar os servidores e servidoras do nosso município. Da mesma forma também nos colocando à disposição para que todas as pautas sejam discutidas de forma a tratar da melhor maneira possível, respeitando as leis, respeitando o relacionamento e a democracia, e também deixar claro que nós entendemos sim a necessidade de fazer com que o Sintramub participe de ações no município, inclusive compondo conselhos, compondo comissões, para que a gente possa gradativamente ou continuadamente atender às demandas dos nossos servidores e das nossas servidoras. Agradeço, candidato. A segunda pergunta é sobre a revisão das carreiras. Nos últimos anos, os servidores públicos municipais alcançaram avanços em seus direitos graças à mobilização e luta sindical. O Sintramub reconhece a conquista histórica da promoção por escolaridade para os cargos de nível fundamental.
No entanto, ainda existem demandas reprimidas, que, se atendidas, terão refluxo direto na qualidade e eficiência do serviço prestado à população e serão incentivos para a permanência dos servidores na Prefeitura. Em especial, destacamos 3 questões prioritárias. A primeira é a equiparação de direitos dos servidores do quadro civil em relação aos do magistério, com ênfase no incentivo à capacitação. Em seguida, a revisão das carreiras dos profissionais da saúde e assistência social, que, em média, possuem os mais baixos salários da região. A terceira é a necessidade de revisão das carreiras e direitos dos profissionais do magistério, com foco na concessão da hora-atividade e regência de classe para os educadores que atuam diretamente com os alunos, além da diferenciação salarial para carreiras de nível superior. Agora a pergunta: caso eleito, como você pretende tratar e priorizar essas 3 demandas levantadas pelo Sintramubi? Bom, Silvia, já gostaria de iniciar agradecendo, né, a própria pergunta já deixa claro a parceria e a preocupação da gestão municipal com relação ao desenvolvimento dessas categorias e das demais categorias, né? Importante frisar que muitas pautas a gente já conseguiu evoluir, como também, né, já frisado na própria pergunta, trabalhando com a criação, né, de oportunidades, seja para afastamento remunerado e para mestrado, seja para doutorado, pós-graduação, sejam em outras áreas em que nós conseguimos realmente evoluir bastante. Existem ações que nós precisamos continuar discutindo e evoluindo, nós precisamos entender que existem legislações que nos dão condições de a gente evoluir mais e evoluir menos. Nós precisamos sim fazer com que na saúde e na assistência social a gente crie novas oportunidades, que a gente analise todos os cargos já criados com as suas reais necessidades, que melhore cada vez mais as oportunidades para que cada servidor, seja ele em qualquer das suas áreas, consigam evoluir, melhorar e trazer novamente para a discussão a hora-atividade, né, o pagamento da hora-atividade, né, para os servidores que foram bloqueados, que foram retirados essas remunerações, bem como também trazer a gratificação para a regência, né, para auxiliares de salas, auxiliar de ensino e outras pautas que a gente entende ser fundamental de acordo com a própria indicação do Sintramubi. Obrigada, candidato. A terceira pergunta é sobre o reconhecimento de tempo de trabalho durante a pandemia. Em 2020, enfrentamos a pandemia de Covid-19. No serviço público municipal, os trabalhadores permaneceram em suas funções, com destaque para aqueles que bravamente atuaram na linha de frente, expostos em um momento que sequer haviam vacinas. Esses servidores, no entanto, foram duramente punidos pela Lei Complementar 173/2020, que congelou suas carreiras por 1 ano e 7 meses. Desde então, o Sintramubi buscou em inúmeras negociações com a Prefeitura o reconhecimento desse período, apoiado por 3 fatos importantes que garantem a segurança jurídica deste pleito. Primeiro, em 2022, o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina decidiu que o tempo de carreira poderia ser restabelecido após o período da pandemia. Segundo, diversas prefeituras e o Estado de Santa Catarina procederam pelo reconhecimento deste período de forma administrativa, sem necessidade de judicialização. Terceiro, mesmo com a edição da Lei Complementar 191/2022, que retirou os trabalhadores da área da saúde e da segurança das restrições, a Prefeitura continua a não reconhecer o direito ao computo desse período para estes servidores. A pergunta: caso eleito, qual será a sua posição em relação ao reconhecimento do tempo de serviço dos servidores municipais durante o período da pandemia? Você se compromete a restabelecer os direitos de carreira congelados, considerando a decisão do TSE? E quanto aos trabalhadores da área da saúde e segurança, qual o seu posicionamento? Então, como já falado anteriormente, né, a gestão Salmir e Alexandre, ela sempre prezou pela legalidade, pela moralidade, pelo respeito às instituições. É claro que quem tirou os direitos, como você mencionou na próprio esclarecimento da pergunta e na pergunta, foi lei federal. Para que a gente possa realmente atender esse pleito, para que a gente possa dar aquilo que é de merecimento e vamos ser coerentes e condizentes, né? Quem mais trabalhou durante a pandemia foram realmente os servidores da saúde.
e os que mais foram prejudicados em função da lei federal. Então, o que precisamos sim é buscar todo o embasamento jurídico e legal para que a gente possa fazer com que as concessões, com as condições ofertadas e acertadas e repassadas para a categoria, elas sejam continuadas, né? Você mencionou que em algumas prefeituras isso já foi realizado através de leis municipais, porém a gente tem também históricos de situações em que elas foram derrubadas por entendimentos jurídicos contrários a essas decisões, e a gente precisa sim fazer com que todo esse imbróglio jurídico e burocrático seja resolvido para que as movimentações ocorram de maneira segura não só para os servidores, não só para o Executivo Municipal, mas para todas as categorias envolvidas. Obrigada, candidato. A quarta pergunta é sobre concurso público. A promoção de concursos públicos é essencial para a recomposição e renovação dos quadros funcionais, garantindo relações de trabalho mais justas e direitos na carreira dos trabalhadores. O Sintramub defende a realização dos concursos públicos para que servidores efetivos mantenham a continuidade e consistência na execução de políticas públicas. Em 2023, a Prefeitura Municipal de Biguaçu realizou concursos na área de educação e assistência social, mas há uma carência nos demais setores, principalmente na administração e saúde. A pergunta: caso eleito, você pretende realizar novos concursos públicos para suprir a carência de servidores, especialmente na administração e saúde? Além disso, como será seu compromisso em relação aos chamamentos aprovados nos concursos vigentes e futuros? Então, é preciso reconhecer que houve realmente um esforço do município, né, com relação aos servidores na área da saúde, na educação e na assistência social. Porém, todo um trabalho foi feito para redimensionamento e análise necessária, né, de todos os cargos já criados e as suas ocupações. Para que a gente possa continuar evoluindo, a gente precisa sim que todos esses cargos sejam avaliados, da mesma forma que nós fizemos e adotamos esse critério em parceria município, né, executivo municipal, administração municipal e Sintramub, para que a gente faça análise de todos esses cargos, crie aqueles cargos que forem necessários ser criados, elimine aqueles cargos que são obsoletos, para que a gente continue evoluindo sim na execução, na realização dos concursos públicos. Nós fizemos, depois de todo esse trabalho realizado junto à educação e assistência social, nós fizemos um dos maiores concursos da história do município de Biguaçu, onde praticamente 10 mil pessoas se inscreveram. E desse total, mais de 500 pessoas, mais de 500 servidores já foram chamados. E a continuidade de chamar esses servidores, com certeza ele irá acontecer, bem como a realização desses novos concursos para as áreas em que realmente ainda não foram atendidas e que, após toda essa análise, esse estudo feito das funções e cargos existentes, a gente possa colocar à disposição da população como um todo. A quinta pergunta é sobre as terceirizações. As terceirizações no serviço público envolvem a transferência da gestão de setores para empresas privadas, como as organizações sociais, as OS, ou a contratação de cooperativas para execução de determinados serviços. Em Biguaçu, muitos serviços públicos já são terceirizados, como a gestão do Hospital Regional de Biguaçu, da UPA 24 horas, da coleta de lixo, limpeza e manutenção das vias públicas e parte do atendimento das unidades básicas de saúde. Enquanto alguns gestores defendem a terceirização por sua suposta eficiência e economia, a classe trabalhadora critica a precarização dos contratos terceirizados, que frequentemente apresentam vínculos frágeis. Um exemplo na história de Biguaçu foi a tentativa fracassada de terceirizar a saúde por volta de 2015, que gerou indignação e prejuízos para a população e os trabalhadores. O Conselho Municipal de Saúde tem se manifestado contra as terceirizações, exigindo a gestão direta do município sobre o serviço da saúde, para garantir a qualidade e a continuidade dos serviços, conforme os princípios do Sistema Único de Saúde, o SUS. A pergunta: qual é a sua posição em relação à terceirização dos serviços públicos em Biguaçu, sobretudo na saúde? Como você pretende lidar com essa questão em meio às críticas levantadas pelos trabalhadores, pelo Conselho Municipal e pela população? Se eleito, você planeja ampliar, continuar, reduzir a terceirização em determinados setores da Prefeitura? Silvia, como é de conhecimento do Sintramub, a nossa gestão sempre foi pautada na valorização dos servidores públicos municipais.
Nós enxergamos, entretanto, que muitas vezes que a terceirização ela acaba sendo uma necessidade em função da forma em que as posições estão sendo ocupadas. Então, a gente, antes de dizer que nós não iremos avançar nas terceirizações ou iremos eliminar tudo que você mencionou como serviços já terceirizados, nós precisamos sim sentar e analisar todo o impacto com relação às outras leis que regem a administração pública municipal. Por exemplo, a lei de responsabilidade fiscal, do limite prudencial, né, para que, de posse desses estudos e dessas análises, gradativamente se consiga fazer com que ações, atividades que ora são realizadas através de serviços terceirizados ou da utilização de organizações sociais possam ser migradas ou novos serviços sendo ofertados possam ser ocupados através de servidores públicos efetivos e não através de terceirização ou através de organizações sociais. Obrigada, candidato. A sexta pergunta é sobre ampliação da rede municipal de ensino. De acordo com o censo de 2022, a população de Biguaçu chegou a 76.773 pessoas, o que representa um aumento de 31,9% em comparação com o censo de 2010. Este aumento populacional impõe desafios significativos, como a necessidade de ampliação da rede municipal de ensino. A última escola básica municipal foi inaugurada em 2012. A região entre os bairros do Jardim Janaína até o Boa Vista não contam com unidades de ensino fundamental municipais e abrigam um espaço em franco crescimento populacional. Na educação infantil, apesar das recentes reformas, ampliações, inaugurações de novas unidades, há uma demanda que excede em muito as vagas ofertadas pelo município. Essa demanda reprimida pela busca de matrículas das famílias sobrecarrega os servidores com salas de aulas lotadas, acarretando na precarização das condições de trabalho e na qualidade do ensino ofertado. A pergunta é: diante do aumento populacional e da carência de unidades escolares, quais são suas propostas para ampliação da rede municipal de ensino, especialmente nas áreas mais carentes de novas escolas? É de conhecimento de toda a população do nosso município e de todos que atuam diretamente ligados a essa área, essa pauta, de que é necessário uma ampliação urgente na rede de ofertas de educação no nosso município, bem como, praticamente em todos os pontos do nosso estado e por aí vai. Nós precisamos ter o entendimento de que o ensino fundamental ele é uma competência compartilhada entre município e estado e que nós realmente temos tido uma defasagem significativa na oferta de novos espaços. Nós, inclusive, tínhamos recentemente um valor acordado com o Estado para que o município pudesse implantar uma nova escola. Esse valor está travado no Estado, então estamos simplesmente no aguardo para que esse recurso seja disponibilizado para que a gente consiga evoluir. Existe uma nova unidade escolar com um terreno já adquirido pelo Estado para construir um novo espaço também e que não andou. E nós também estamos já em fase final de liberação da primeira escola de tempo integral no município de Biguaçu, em parceria com o governo federal. Como você bem mencionou, nós abrimos novas 4 unidades de ensino fundamental, de creches também, e ampliamos todas as nossas unidades que têm estrutura que comporte essa ampliação. Então, essa evolução faz com que a gente consiga atender um pouco dessa demanda, mas ainda existe defasagem e precisamos evoluir. Obrigada, candidato. A 7ª pergunta vem no combate ao assédio moral, sexual e ao preconceito e aos preconceitos. O Sintramub, em conjunto com a CUT e a Federação dos Trabalhadores Públicos Municipais, a FETRAM, e a Confederação dos Trabalhadores Públicos Municipais, CONFETAM, defende uma perspectiva inclusiva do serviço público, que represente o conjunto da população em sua diversidade, seja de raça, gênero, sexualidade ou pessoas com deficiência, PCDs. Para os servidores, torna-se essencial a criação de políticas de combate ao assédio moral e sexual, bem como ao preconceito de quaisquer grupos, e a promoção da inclusão de PCDs por meio da acessibilidade nos equipamentos da Prefeitura. O fortalecimento de canais de denúncia eficazes e a implementação de procedimentos claros para tratar casos de assédio são igualmente prioritários.
O Sintramub recebe com frequência relatos de assédio cometidos por colegas de trabalho e gestores, mas enfrenta dificuldades na resolução desses casos junto à Prefeitura devido à falta de canais de denúncia específicos e fluxos adequados. Além disso, a falta de acessibilidade em várias unidades municipais, especialmente na educação, prejudica os servidores e estudantes PCDs. A pergunta: caso eleito, quais medidas você pretende implementar para combater o assédio moral, sexual e o preconceito de raça, gênero, sexualidade e deficiência no serviço público municipal? Como você planeja garantir a inclusão de PCDs, assegurando a acessibilidade em todos os órgãos públicos? Como já mencionado na pergunta anterior, todo o trabalho feito em reforma, ampliação e melhoria das nossas unidades, principalmente das unidades escolares, ela fez com que a gente conseguisse adaptar esses espaços para ter o direito à acessibilidade. Ou seja, a gente precisou fazer as adequações necessárias para que esses espaços pudessem ser ocupados por PCDs, por pessoas com deficiência, né, com dificuldade. Da mesma forma, nós precisamos, e a pauta do enfrentamento ao assédio moral, né, é algo que é corriqueiro no dia a dia e não só no serviço público, mas em todos os serviços existentes hoje no nosso país, no nosso município, não diferente no nosso estado. E nós precisamos sim criar pautas de políticas, né, públicas de enfrentamento, e essa é uma das bandeiras que nós apresentamos como sendo algo já de impacto inicial no próximo mandato, se assim a população entender que nós deveremos continuar, para criar sim uma política, um plano de enfrentamento ao assédio moral, ao assédio sexual e à discriminação em todas as áreas do serviço público municipal, bem como também capacitar e evoluir e melhorar ainda mais o canal de ouvidoria para que a gente dê vazão a essas demandas mencionadas, né, que você mencionou no questionamento, e que realmente a gente tem esse entendimento na necessidade dessa evolução. Então, a 8ª pergunta: a saúde do trabalhador e as condições de trabalho costumam ser aspectos frequentemente negligenciados pelos gestores públicos. Quando submetidos a condições inadequadas, os servidores tendem a apresentar um desempenho reduzido com elevada taxa de afastamentos. Já a exposição a ambientes insalubres, sem as devidas proteções e equipamentos de proteção individual, os EPIs, compromete seriamente a saúde e o bem-estar, impactando negativamente todos os aspectos de suas vidas. Atualmente, a Prefeitura Municipal de Biguaçu não possui uma Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, a CIPA, o que resulta na ausência de canais e fluxos adequados para tratar das demandas da saúde e segurança dos trabalhadores. A pergunta: caso eleito, quais medidas você pretende implementar para melhorar as condições de trabalho e saúde dos servidores municipais? Você se compromete a criar uma comissão interna de prevenção de acidentes, garantir que todos os setores recebam as estruturas e equipamentos individuais e coletivos necessários para assegurar um ambiente de trabalho seguro e saudável e desenvolver programas de saúde do trabalhador? Bom, Silvia, é importante a gente dizer que realmente o município de Biguaçu ele não possui uma política voltada, né, para a saúde do trabalhador. Existiu sim uma norma lá no passado criada através da Lei 1167 de 97 e que infelizmente ela foi eliminada, ou seja, ela foi revogada através da Lei 2089 de 2005, e a partir de então nenhuma nova política foi criada. Sabemos da necessidade da implantação da CIPA, já foram criadas comissões para que todo o estudo fosse realizado e para que essas ações pudessem efetivamente acontecer, mas fica aqui como compromisso já para o início de 2025 a criação da política da saúde, a criação de uma política municipal de saúde do trabalhador e da trabalhadora, né, bem como a implantação definitiva da CIPA no município de Biguaçu. Sobre os pisos salariais. Os pisos para os profissionais do magistério, enfermagem e agentes comunitários de saúde e de combate às endemias são garantidos legalmente. Para o magistério, o Ministério da Educação emite anualmente uma portaria que define o valor do piso com base na comparação do valor aluno Fundeb dos 2 últimos anos. Para os ACS e ACE, o piso é estabelecido em no mínimo 2 salários mínimos.
No caso da enfermagem, a situação é mais complexa, pois a lei não determina um índice fixo de reajuste. Contudo, a enfermagem em Biguaçu reivindica a aplicação do piso para jornadas de trabalho de 30 horas semanais. Um pleito histórico, não só localmente, mas nacionalmente dessas profissões. A pergunta: se eleito, você garantirá o cumprimento dos pisos salariais para o magistério, enfermagem, ACS e ACE, incluindo a consideração de jornadas de 30 horas semanais para a enfermagem? Silvia, mais uma vez é importante ressaltar que a gente sempre cumpriu todos os pisos que foram repassados, né, a nível de leis federais. Isso nós fizemos em 2022, 2023, 2024, inclusive sem compactar as tabelas, o que muitas dos municípios acabaram fazendo, né, ao invés de dar adequar, né, o piso à tabela para que todos tivessem ganho real, na verdade compactaram repassando o piso para a primeira coluna da tabela e acabou achatando, né, todos os níveis da tabela por consequência, né? Então é importante a gente frisar que o piso da enfermagem, o que foi definido, determinado, ele fala de 40 horas, né? E como já também dito anteriormente, para que a gente possa ter todo o embasamento legal e jurídico para que nem o município nem o servidor sofra sanções futuras, a gente precisa fazer com que esse movimento ocorra da maneira correta e da maneira legal. Concordo que precisamos sim fazer com que essas pautas sejam discutidas para que a regulamentação do piso que é definido na esfera federal, ele venha para todos os municípios, deixando claro, né, não só o 40 horas, como foi definido lá no piso da enfermagem, mas também para 30 horas, e volto a dizer, são as categorias que mais atuaram durante a pandemia e as que mais sofreram sanções. Obrigada, candidato. A 10ª pergunta: transformação dos ACS e ACE para estatutários. Os agentes comunitários de saúde e de combate às endemias estão há mais de 20 anos em nosso município lutando por direitos básicos, reconhecimento, estabilidade e uma carreira justa. Uma das principais pautas do Sintramub é a transformação dos cargos de ACS e ACE para o regime jurídico estatutário, garantindo assim todos os direitos de carreira desses profissionais. Ações semelhantes já ocorreram em municípios como São José, Salvador, Fortaleza, Manaus e Recife. Em Biguaçu, o Sintramub, com apoio de sua assessoria jurídica, elaborou parecer sobre o tema e buscou promover negociações e debates com a Prefeitura. O sindicato também solicitou que a Prefeitura consultasse o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina para esclarecer possíveis dúvidas sobre a viabilidade e a segurança jurídica dessa pauta. A pergunta: se eleito, você retomará o debate e apoiará a transformação dos cargos de ACS e ACE para o regime estatutário, reconhecendo seus direitos de carreira e estabilidade? Então, Silvia, na verdade, você já bem mencionou que há mais de 20 anos essa categoria vem buscando, né, a sua regularização, vamos assim dizer, né? Importante frisar que, se eleito for, com certeza nós estaremos firmemente junto ao Tribunal de Contas para conseguir ter esse embasamento, esse respaldo. Porém, é importante ressaltar que alguns dos municípios que você mencionou tiveram problemas jurídicos pós-implementação. Por quê? Porque ela fere a lei federal que diz que os profissionais, agente comunitário de saúde, agente comunitário de endemia, a partir de uma determinada data, eles precisam passar por concurso público. Então, para que a gente novamente continue trabalhando dentro da legalidade, trazendo segurança para município e servidores, nós precisamos fazer com que as esferas que trabalham e atuam nessa área deem o entendimento, o embasamento legal para que isso aconteça. Caso contrário, a gente pode sim colocar toda essa categoria em prejuízo, em detrimento da necessidade de uma realização de um concurso público, sendo que mais de 90% dos agentes comunitários de saúde do município de Biguaçu não se enquadram à lei federal, precisariam sim passar por um concurso público, conforme definição da lei federal. Então muita gente vem e vai dizer que vai fazer isso, vai fazer aquilo. Depois não tem respaldo jurídico para responder isso lá na justiça, vai precisar cancelar e aí sim fazer um concurso público, trazendo prejuízo para toda a categoria. A nossa pauta é fazer em comum acordo. Isso.
Exato. E lhe agradecemos, então, candidato, aí a participação nessa conversa com o Sintramubi e deixamos agora 1 minuto e meio para a sua saudação final. Bom, Silvio, eu queria primeiro cumprimentar o Rodrigo e o Leonardo, agradecer pelo relacionamento que a gente sempre teve durante esse período de mandato da gente e deles, no Sintramubi, nós, tanto eu quanto o Alexandre, no Executivo Municipal, dizer que nós pretendemos sim continuar com que esse relacionamento continue sendo o mais harmonioso possível, o mais discutido possível, para que dentro das legalidades, dentro daquilo que a própria justiça permitir que seja feito, tanto como reivindicação, como pauta, como garantia, ela seja realizada e colocada à disposição dos nossos servidores. Queria também aproveitar a oportunidade e agradecer a todos os servidores do município de Biguaçu que vêm desempenhando um excelente papel, que vem trazendo sim as suas pautas, seja de melhoria de ambiente de trabalho, seja de melhoria de remuneração, seja melhoria com relação a todos os aspectos que estão relacionados à prestação do serviço e que vamos também ser coerentes em dizer que toda a prestação do serviço tem evoluído de forma significativa e gradativa, e a nossa proposta é continuar fazendo com que todos os servidores sejam reconhecidos, que as categorias que foram menos atingidas durante o primeiro mandato possam ser ainda mais atendidas num segundo mandato, e que a gente continue levando comodidade, tranquilidade, conforto para que possam prestar cada vez mais o seu trabalho de forma digna e justa. E não esqueça, dia 6, vote 15, Salmília Alexandre. Obrigada, candidato.